Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda, sou psicóloga e psicanalista. Converso sobre vários assuntos aqui no feed com vocês. Se vocês quiserem ter acesso a todos os nossos vídeos, entrem no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/desenvolver psicologia, e lá tem várias coisas. Mas hoje eu queria conversar sobre uma coisa que eu falo sempre e que eu sempre caio no mesmo lugar, que é sobre sentimento e o quanto a gente consegue expressar isso. Eu venho percebendo cada vez mais nos tempos de atendimento da vida, que a gente tem muita dificuldade, não só de falar sobre os nossos sentimentos, mas de entender o que a gente está sentindo. Então, não é difícil a gente encontrar pessoas que se irritam muito à toa, né? Então, estão muito irritadiças, tudo irrita, não pode falar nada que irrita. Quando a gente vai perceber, ao passo que essa pessoa vai fazendo análise, a gente vai percebendo que ela transforma tristeza em irritação, chateação em irritação, frustração em irritação e irritação em irritação. E aí, então, a gente vai percebendo que essa pessoa, no final das contas, não é que ela é super irritada, mas que tudo ela entende como irritação. Ou aquelas pessoas que falam assim, ai, eu tô mal, eu tô chateada, e tudo é chateação. Né? E tudo é transformado em chateação, ou tudo é transformado em frustração, ou tudo é transformado em não consigo, né? Então, deu errado algo porque eu não consigo, a pessoa não fala comigo porque eu não sirvo, né? Então, o quanto a gente vai se distanciando dos sentimentos verdadeiros. Distanciando quer dizer que a gente esteve perto um dia, então eu não sei se a palavra é essa. Por quê? Que eu tô pensando aqui. Às vezes a gente nunca chegou perto do sentimento verdadeiro. Porque assim, né, gente? Lembra quando a gente era criança? Não, vocês não lembram, claro, mas se a gente observar, eu tô falando de muito criancinha, mas se a gente observar uma criança na rua, interagindo com a mãe, uma criança de 1 ano ou menos do que isso, a gente vai perceber que quem introduz a fala nessa criança é a mãe. Então, por exemplo, a criança tá correndo, né? Tá lá de blusa de frio e correndo, 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 começa a suar. A mãe que diz: Fulano, vem tirar a roupa que você tá com calor. Ou Fulano, vem aqui que tá calor. E tira a roupa da criança. Então a criança vai entender que aquele sentimento é aquele, né? Aquela quentura que vem de dentro é calor. E essa mãe, eu tô dizendo, gente, mãe, mas pode ser pai, pode ser, né, papel de mãe, papel de pai. Eu tô dizendo esse adulto responsável por essa criança. Essa pessoa é quem vai colocando toda a verbalização nela. Então, assim, você tá irritado porque você não comeu. Ou, quantas vezes vocês não escutaram isso? Ai, ela tá chatinha porque ela não dormiu à tarde, tá com sono, é sono, não tá chatinha, ela não tá irritada. Ela não tá irritada com esse adulto que quer pedir beijo pra ela o tempo todo. Ela tá irritada porque ela tá com sono. Quantas vezes, tem outra coisa que a gente, tem outra sensação, não é nem sentimento, mas sensação que a gente confunde com a sensação de fome. Às vezes a gente tá frustrado, sentindo um vazio interno, mas a gente entende que é fome e aí a gente come. E aí pode sim desenvolver uma compulsão alimentar através disso. Então, uma mãe, por exemplo, que introduz essas palavras na criança, que é muito irritadiça ou que entende que essa criança é muito irritadiça, essa mãe vai explicando: ó, isso que você tá sentindo não é frustração, né? Na cabeça dela, não, não é frustração, você tá irritado. E aí verbaliza: você está irritado, você está irritada. E essa criança vai entendendo que a chateação não é chateação, é irritação. Então, vai aprendendo essas coisas. Ai, Fernanda, então é tudo culpa da mãe? Não, não é tudo culpa da mãe. Mas eu acho justo, se a gente criou essa criança o tempo todo, se a criança o tempo todo ficar com a gente ensina essa criança tudo, ela, né, ela pega aquilo que a gente passa pra ela. Então, se as coisas boas são culpa minha, as coisas não tão legais também devem ser, passam por mim. Não é tudo culpa minha, não entra no métier de culpa, mas passam por mim, pelas escolhas que eu vou fazendo. Né? Quantas vezes, eu não sei quem já assistiu aquele filme de Precisamos Falar sobre Kevin, mas é um filme que eu gosto muito. Na verdade, eu nem vi o filme, eu só li o livro. É um livro que eu gosto muito, porque ele diz o quanto o desejo da mãe perante aquela criança faz com que essa criança cresça de tal forma. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhas gêmeas.
né? E uma nasceu. É bizarro essas coisas, né? Muito engraçado. Uma nasceu igualzinha ao pai. Gente, desde do dia 1. Uma nasceu muito parecida fisicamente com o pai. E uma nasceu muito parecida fisicamente com a mãe. É muito engraçado, assim. E desde o começo, a que parecia com o pai era mais de boa, mais tranquila. E a que parecia com a mãe era mais irritadiça. E eu pergunto pra vocês: será que era mesmo? Ou será que só por parecer com a mãe já se dá a conotação de que aquela criança é irritada? Então, tudo que ela fizer, tá irritada. Irritadinha, igual a mãe. Nossa, você vê chorona igual a mãe. E a gente vai dizendo para essa criança como ela pode ou como ela deveria se comportar. E essa criança vai abraçando essas características. Então, se você tá me dizendo que tudo que eu sinto, se eu tô chorando é porque eu tô irritada, então eu fico irritada o tempo todo. E óbvio que isso vai distanciando a gente do sentimento real, né? Então, daquilo que eu de verdade sinto. Então, a psicoterapia, eu brinco com as meninas, e eu acho que é um pouco por aí, ela é quase que uma psicopedagogia, gente, né? Um ensinamento dos nossos pensamentos, porque muitas vezes a pessoa chega na análise sem nem saber o que ela tá sentindo, e a gente passa por uma construção de ensinamento mesmo, né? De entendimento, de compreensão, para ela conseguir nomear com mais clareza os sentimentos dela. Então, se você acha que você tá distante dos seus sentimentos, se você não entende os seus rompantes, se você não entende o que você tá sentindo, acho que a análise poderia ser uma boa pra você. Então, pode procurar a gente tanto no inbox, quanto via e-mail, quanto WhatsApp, a gente sempre responde. Sigam a gente no YouTube, no nosso canal do YouTube e no nosso canal aqui no Instagram, pra gente conseguir, além de falar sobre mais assuntos, atingir mais pessoas com ensinamento sobre a psicologia. Um beijo, boa semana!